Nancy e eu sentimos profundamente a tragédia do ônibus espacial Challenger. Sabemos que compartilhamos essa dor com todo o povo do nosso país. Milhões assistiram ao vivo pensando que estavam prestes a testemunhar um momento histórico. Em vez disso, viram um desastre se desenrolar em apenas 73 segundos. Mas e se a tripulação ainda estivesse viva quando caiu? E se a NASA tivesse sido avisada na noite anterior e ignorado o aviso? E se parte do ônibus espacial só tivesse sido encontrada no fundo do oceano décadas depois? Esta não é a história que você aprendeu na escola. Estas são as coisas chocantes que você não sabia sobre o desastre do Challenger. E depois de ouvi-las, você nunca mais verá as coisas da mesma maneira. Vamos lá. O sonho antes do desastre. Como o Challenger nasceu. Não era apenas um foguete, era uma aposta disfarçada de progresso. Quando o Challenger foi lançado ao céu, em janeiro de 1986, o mundo pensou que estava testemunhando mais um marco importante no programa espacial americano. O que a maioria das pessoas não sabia era que essa missão, como muitas outras antes dela, foi construída sobre anos de alertas ignorados, escolhas de projeto arriscadas e desespero político. O Challenger não falhou apenas por causa de uma vedação de borracha. Falhou porque era o produto de um sistema que tornava a segurança opcional. Mas por que a NASA insistiu em um projeto tão frágil? O que realmente impulsionava o programa espacial americano? E por que o sonho de voos espaciais reutilizáveis começou com tantos sinais de alerta? Após o retorno da última missão Apollo à Terra, em 1972, a NASA se viu em uma posição peculiar. Ela havia realizado o impensável, colocando homens na Lua. No entanto, em vez de comemorar o financiamento ilimitado, agora era-lhe pedido que o reduzisse. O Congresso estava a cortar orçamentos e a atenção do público estava a mudar. Os pousos na Lua tinham sido espetaculares, mas agora as pessoas perguntavam: o que vem a seguir? A NASA precisava responder a essa pergunta rapidamente, ou corria o risco de se tornar obsoleta. Sua solução foi ousada: construir um ônibus espacial que pudesse ser lançado repetidamente. Não apenas uma vez a cada poucos anos, como o programa Apollo, mas frequentemente até 2 dúzias de vezes por ano. Ele teria a aparência e o funcionamento mais de uma aeronave do que de um foguete descartável. Transportaria astronautas, satélites e até cargas militares para a órbita e os traria de volta em segurança. A ideia era tornar as viagens espaciais mais baratas, mais rotineiras e mais atraentes, tanto para o governo quanto para o público. A NASA o chamou de Sistema de Transporte Espacial, mas todos os outros simplesmente o chamavam de ônibus espacial. Eles o apresentaram como um veículo de trabalho para o futuro, um caminhão espacial reutilizável capaz de fazer tudo. Nos bastidores, porém, havia sérios problemas. O ambicioso projeto esbarrou em uma dura realidade: dinheiro. O Congresso não aprovaria o financiamento necessário para a NASA construir a versão mais segura do veículo. Assim, começaram os compromissos. Uma das escolhas de projeto mais críticas envolvia os 2 foguetes auxiliares de combustível sólido, SRBs, do ônibus espacial. Esses eram enormes foguetes cilíndricos acoplados em ambos os lados do tanque de combustível externo do ônibus espacial. Eles forneciam a maior parte do impulso na decolagem. Mas eis o problema. A opção mais segura, os propulsores de combustível líquido, foi rejeitada. Por quê? Porque eram mais caros, mais complexos e exigiam mais tempo de desenvolvimento. Em vez disso, a NASA selecionou propulsores de combustível sólido fabricados pela Morton Thiokol, uma empresa privada com fortes ligações políticas. Os propulsores de combustível sólido são mais baratos de fabricar e mais simples de armazenar, mas também são muito mais perigosos. Uma vez acionados, não podem ser desligados, queimam até que o combustível acabe. Se algo der errado durante o voo, não há como abortar a missão. A partir do momento em que esses propulsores são acionados, a tripulação está comprometida. Os SRBs são foguetes auxiliares de combustível sólido,
também foram projetados em segmentos, uma decisão motivada por preocupações com a fabricação e o transporte. Em vez de construir um foguete único e sem emendas, Morton Thiokol fabricou os propulsores em partes e as uniu com juntas aparafusadas. Essas juntas eram vedadas com anéis de vedação, juntas de borracha que deveriam se expandir e impedir o vazamento de gases quentes. Mas esse projeto tinha uma fragilidade fatal. Se os anéis de vedação não vedassem corretamente, especialmente em climas frios, gases superaquecidos poderiam escapar e queimar a carcaça do propulsor. Os engenheiros identificaram essa vulnerabilidade logo no início dos testes. Já havia sinais de alerta desde 1981, mas como nenhum ônibus espacial havia sido perdido até então, a liderança da NASA considerou os riscos toleráveis. Eles acreditavam que o sucesso anterior era prova de segurança futura. Essa crença custaria vidas. Durante a Guerra Fria, o programa de ônibus espaciais da NASA também funcionava como um recurso militar secreto. O Departamento de Defesa planejava usá-lo para lançar satélites espiões e cargas úteis classificadas, incluindo missões secretas a partir de uma base em órbita polar na Califórnia. A NASA precisava equilibrar simultaneamente a ciência pública, as expectativas militares e o escrutínio do Congresso. Para garantir o financiamento, prometeu até 24 lançamentos por ano, apesar de cada ônibus espacial exigir inspeções e reparos exaustivos após cada voo. Mas em vez de diminuir o ritmo, a NASA acelerou. O Challenger nunca foi projetado para falhar, apenas para impressionar. Sua estrutura elegante escondia sistemas frágeis e atalhos perigosos. E à medida que lançamento após lançamento reforçava uma falsa sensação de segurança, a agência seguia em frente, alheia ou relutante em admitir que o desastre já estava embutido na máquina. Novas revelações bombásticas sobre o desastre do Challenger que vão te deixar de queixo caído. Em 2022, quase 4 décadas após o Challenger se desintegrar no céu, algo arrepiante veio à tona sob as ondas. Uma equipe de mergulhadores que filmava um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial na costa da Flórida se deparou com um objeto que não correspondia a nada daquela época. O que eles descobriram por completo, acaso foi uma seção de 6 metros do ônibus espacial Challenger, preservada sob camadas de areia e água do mar. Era uma das maiores e mais intactas peças dos destroços já recuperadas, e ninguém estava procurando por ela. As imagens mostraram inconfundíveis placas térmicas ainda presas à fuselagem, uma lembrança assombrosa de uma tragédia que a maioria acreditava estar encerrada há muito tempo. Mas o que mais ainda está lá embaixo? E por que a NASA manteve a localização de alguns destroços em segredo por tanto tempo? A descoberta forçou a NASA a emitir uma rara confirmação pública, reconhecendo a descoberta e declarando que os destroços seriam preservados em respeito às famílias e ao legado da tripulação. Mas, por trás das declarações oficiais, o incidente reacendeu uma pergunta que persiste desde 1986. O quanto ainda desconhecemos sobre o que realmente aconteceu com o Challenger e por que isso aconteceu? Apenas 2 anos depois, em 2024, as atenções voltaram-se para Christa McAuliffe, a professora que conquistou o coração de milhões. Uma estátua de bronze em tamanho real foi inaugurada em seu estado natal, New Hampshire, mostrando-a em pleno gesto, engajada, sorrindo, congelada na energia esperançosa que carregava naquele lançamento fatídico. A estátua não era apenas uma homenagem, era um sinal de que seu legado e o legado de todos os 7 astronautas ainda importam. Em salas de aula e campi universitários, sua história está sendo ensinada não como um momento inspirador sobre voos espaciais civis, mas como uma lição impactante sobre risco, silêncio e falhas institucionais. E então, no início de 2025, outro nome voltou aos holofotes. William R. Lucas, ex-diretor do Centro de Voos Espaciais Marshall da NASA e figura central durante a era Challenger. Lucas faleceu aos 102 anos. Por anos, seu nome esteve associado ao programa de foguetes propulsores, o mesmo responsável pelo fracasso. Anéis de vedação. Após o desastre, a Comissão Rogers
apontou a cultura na Marshall, sob a liderança de Lucas, como profundamente problemática. Os engenheiros eram desencorajados a expressar suas preocupações. A dissidência era discretamente ignorada e as más notícias eram frequentemente filtradas antes de chegarem aos principais tomadores de decisão. Sua morte não apenas gerou obituários, como também reacendeu o debate. Será que Lucas poderia ter evitado o desastre? Será que se deveria ter exigido mais responsabilidade dos responsáveis? Alguns especialistas chegaram a argumentar que seu estilo de gestão criou um sistema onde a segurança era facilmente negligenciada em prol do cronograma e da imagem pública. Nos últimos anos de sua vida, Lucas concedeu poucas entrevistas e nunca expressou publicamente arrependimento pelas decisões tomadas antes do lançamento. Enquanto isso, o detalhe mais brutal de toda a história do Challenger continua a chocar as pessoas quando o ouvem pela primeira vez. A maioria presume que os astronautas morreram instantaneamente quando a bola de fogo tomou conta do céu, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, pelo menos alguns tripulantes estavam vivos, possivelmente totalmente conscientes, durante os 2 minutos de queda livre do ônibus espacial em direção ao Oceano Atlântico. A prova disso são os 3 equipamentos de escape de ar individuais, os PIPS-6 dos 7 astronautas, que foram acionados manualmente após a desintegração do ônibus espacial. Esses eram pequenos dispositivos de emergência projetados para fornecer ar respirável. Não eram pressurizados, nem salvavam vidas, mas serviam como auxílio temporário em caso de fumaça na cabine ou despressurização. Ainda mais perturbador, os interruptores do cockpit haviam sido movidos de suas posições originais de lançamento, indicando que alguém ainda estava tentando retomar o controle ou, pelo menos, estabilizar a descida. A cabine permaneceu praticamente intacta até atingir o oceano a mais de 320 km por hora, um impacto completamente fatal. Inicialmente, a NASA reteve esses detalhes, divulgando-os somente após intensa pressão da mídia e do Congresso. E até hoje, a agência evita fazer declarações definitivas sobre por quanto tempo a tripulação pode ter permanecido consciente da situação. É uma verdade profundamente incômoda que não consta na maioria dos livros didáticos ou memoriais oficiais, mas ressalta o quão evitável o desastre realmente era. Se os anéis de vedação tivessem resistido, se o lançamento tivesse sido adiado, se os engenheiros tivessem sido ouvidos, aqueles momentos finais na cabine da tripulação jamais teriam acontecido. Foi esse desconforto que o jornalista Adam Higginbotham explorou em seu livro investigativo de 2024, Challenger, uma história verídica de heroísmo e desastre na fronteira do espaço. O livro foi além da falha técnica, focando-se na psicologia e na burocracia que permitiram que ela ocorresse. Higginbotham descreve em detalhes perturbadores como a cultura da NASA na década de 1980 havia mudado da cautela da era Apollo para a autoconfiança excessiva da era do ônibus espacial. O risco foi redefinido como aceitável. Sinais de alerta foram reclassificados como anomalias e os engenheiros foram sutilmente ensinados que se manifestar poderia custar-lhes a carreira. Ele descreve o lançamento não como uma fatalidade trágica, mas como o resultado previsível de um sistema que havia parado de ouvir. Através de entrevistas, memorandos arquivados e novas revelações, o livro revela o quão perto o Challenger chegou do desastre em várias missões anteriores, e como esses incidentes quase fatais tornaram a NASA mais, e não menos, propensa a seguir em frente sem corrigir os problemas centrais. Talvez uma das revelações mais controversas revisitadas por Higginbotham seja o rumor persistente de pressão política em torno do lançamento do Challenger. Na época, o presidente Ronald Reagan se preparava para proferir seu discurso sobre o Estado da União, e ter um professor transmitindo do espaço teria sido um recurso visual poderoso para reforçar a mensagem de excepcionalismo americano de seu governo. Nunca foi encontrada nenhuma ordem escrita que ligasse a Casa Branca à decisão de lançar o foguete. No entanto, vários gerentes da NASA acreditavam que outro atraso prejudicaria a imagem do presidente e, portanto, optaram por prosseguir, apesar do frio intenso e das objeções dos engenheiros.
Grande parte da vulnerabilidade do Challenger não residia na tecnologia, mas sim na cultura. Uma cultura que priorizava prazos em detrimento dos detalhes, que rotulava a dissidência como deslealdade, que confiava mais na confiança pública do que na disciplina da engenharia e que, considerando um histórico de incidentes que quase resultaram em colisão, concluía que tudo estava bem. Projetando para o desastre, a NASA continuou lançando o foguete imperfeito. Os foguetes auxiliares de combustível sólido que ajudaram a lançar o Challenger ao espaço nunca deveriam ter sido construídos dessa forma, mas foram segmentados, parafusados e vedados com juntas de borracha conhecidas como anéis de vedação. Essa decisão, tomada por conveniência de fabricação e aprovação política, criou uma das vulnerabilidades mais perigosas da história aeroespacial moderna. Os foguetes auxiliares foram fabricados em seções para que pudessem ser transportados por trem da fábrica da contratada em Utah. Cada segmento era unido ao seguinte por uma junta de campo vedada por 2 anéis de vedação de borracha. Esses anéis deveriam se expandir quando expostos ao calor da ignição, vedando a junta e impedindo o escape de gases em combustão. Mas, mesmo nos primeiros voos de teste, as coisas não saíram como planejado. Já em 1981, os engenheiros notaram fuligem preta e marcas de queimadura perto dos anéis de vedação, evidência de que as vedações nem sempre funcionavam. Em diversas missões entre 1981 e 1985, análises pós-voo revelaram erosão, carbonização e até mesmo falha parcial do anel de vedação principal. Em alguns casos, apenas o anel de vedação secundário, o de reserva, impediu o escape de gases quentes. Era como descobrir uma fissura em uma barragem, mas decidir não consertá-la porque a água ainda não havia rompido. No entanto, que tipo de sistema observa múltiplas falhas de vedação e opta por continuar voando mesmo assim? A resposta reside em uma perigosa mudança de mentalidade. O que engenheiros e sociólogos mais tarde chamariam de normalização do desvio. A ideia é simples: se algo dá errado repetidamente, mas não leva a um desastre imediato, as pessoas começam a tratar isso como normal. Os anéis de vedação do ônibus espacial estavam se deteriorando, isso era um fato. Mas como os voos continuavam pousando em segurança, os gerentes começaram a presumir que o dano era aceitável. A erosão foi reformulada como um problema conhecido, não como um sinal de alerta. E foi nessa mudança de anomalia para expectativa que o verdadeiro perigo começou. Um dos engenheiros mais perturbados por esse padrão foi Roger Bujoli, especialista sênior da Morton Theok, a empresa contratada responsável pelos foguetes auxiliares de combustível sólido. Ele começou a soar alarmes internos sérios já em 1984, após várias missões em que os danos nos anéis de vedação foram mais graves do que qualquer coisa vista anteriormente. Depois de um voo em agosto daquele ano, os engenheiros encontraram fuligem entre os 2 anéis de vedação em uma das juntas. Isso significava que a vedação primária havia falhado completamente. Apenas a secundária havia salvado a tripulação. Bojoli não viu isso como um pequeno contratempo. Ele viu como um sinal claro de que o próximo voo poderia ser fatal. Ele escreveu um memorando detalhado alertando que, se os problemas de vedação das juntas não fossem resolvidos, o resultado poderia ser a perda de vidas humanas. Esse memorando circulou internamente na Morton Theok, mas não resultou em nenhuma ação. Ele e seu colega Alan MacDonald continuaram insistindo no assunto. Eles propuseram alterações no projeto. Eles pediram testes em condições de frio. Sugeriram adicionar um 3º anel de vedação para redundância. Mas a resposta foi sempre a mesma. Agora não. Muito caro. Demorado demais. Não podemos adiar o próximo voo. Enquanto isso, a própria cultura interna da NASA não estava preparada para absorver esse tipo de resistência. Os gerentes estavam sob pressão para cumprir os cronogramas de lançamento prometidos ao Congresso, às Forças Armadas e aos parceiros internacionais. Cada voo bem-sucedido sem falhas catastróficas parecia reforçar a ilusão de que o sistema era suficientemente seguro. Mas essa ilusão tinha um preço. Em toda a NASA e suas contratadas, as equipes de engenharia estavam reunindo cada vez mais evidências
de que os anéis de vedação estavam se degradando, especialmente em climas mais frios. Em uma tendência preocupante, ficou claro que quanto mais frio o dia do lançamento, mais danos os anéis sofriam. Mas, em vez de exigir o aterramento ou a reformulação do sistema, a gerência optou por interpretar os dados na direção oposta. Começaram a tratar a sobrevivência anterior como uma espécie de prova de durabilidade. A lógica, se é que se pode chamar assim, era a seguinte: se os anéis de vedação falharam antes, mas não causaram uma explosão, então talvez possam continuar falhando sem consequências. Em reuniões privadas, os engenheiros ficaram horrorizados com esse raciocínio. Um deles descreveu o sistema do ônibus espacial como uma bomba relógio. Outro se referiu ao projeto da vedação como uma catástrofe anunciada. Documentos internos alertavam para o risco de vazamento de gases quentes através dos 2 anéis de vedação que poderiam inflamar o combustível. Essas não eram preocupações vagas. Elas foram modeladas matematicamente, apoiadas por dados de voo e apresentadas por escrito. Mas mesmo assim, nada mudou. Por quê? Porque uma equipe com as mentes mais brilhantes da ciência e da engenharia permitiria que uma falha conhecida persistisse? Por quê? Em algum momento, o cronograma se tornou mais importante do que a segurança. O programa do ônibus espacial havia prometido 24 voos por ano. As equipes foram treinadas e estavam à espera. Os satélites estavam programados. Crianças em idade escolar estavam ansiosas para ver um professor flutuando no espaço. E ninguém na alta administração queria ser o responsável por outro atraso. De muitas maneiras, a NASA havia se colocado em uma situação delicada. Em meados da década de 1980, cada missão do ônibus espacial tinha uma longa lista de obrigações com parceiros internacionais, clientes comerciais, militares e o público. Os atrasos não eram apenas inconvenientes, mas também constrangedores política e financeiramente. Portanto, quando os engenheiros da Morton começaram a alertar sobre os anéis de vedação, suas preocupações foram ponderadas não apenas em relação à segurança, mas também à imagem da empresa. Os gerentes não perguntavam, "Isso é seguro?" Eles perguntavam, "Podemos justificar prosseguir?" Bewley e MacDonald insistiram o máximo que puderam. Manifestaram-se nas reuniões. Colocaram suas reputações em risco e cada vez que tentavam soar o alarme, eram pressionados a recuar, a pensar como membros de uma equipe, a confiar no processo. Na preparação para o lançamento final do Challenger, a pressão chegou a um ponto crítico. Vale lembrar o quão rotineiros os lançamentos haviam se tornado naquela época. O Challenger já havia voado 9 vezes antes. A 10ª missão da Theokal, a ST-51L, era esperada para ser apenas mais um sucesso midiático. Mas, à medida que os engenheiros revisavam a previsão do tempo e viam a frente fria se aproximando do Cabo Canaveral, a preocupação se transformou em medo. Na noite de 27 de janeiro, Vajoli e outros engenheiros da Theokal insistiram veementemente para que a NASA adiasse o lançamento. Eles alertaram que os anéis de vedação nunca haviam sido testados em temperaturas tão baixas. Temiam que a borracha endurecesse, perdendo a flexibilidade e falhando na vedação. Mostraram gráficos, dados de voos anteriores, tendências de erosão, tudo o que tinham. Inicialmente, a empresa os apoiou. Mas quando a NASA pressionou, exigindo provas de que o frio causaria a falha, a direção da Theokal cedeu. Em um momento agora infame, disseram aos engenheiros para assumirem suas responsabilidades gerenciais, e assim a objeção foi retirada. O Challenger foi lançado na manhã seguinte. 73 segundos depois, se desintegrou no céu. O que realmente aconteceu nesses 73 segundos? Às 11h38 da manhã de 28 de janeiro de 1986, o Challenger decolou do complexo de lançamento 39B, no Centro Espacial Kennedy. À primeira vista, tudo parecia bem. A contagem regressiva transcorreu sem problemas. Os motores foram acionados e o ônibus espacial subiu aos céus em uma coluna de fogo e fumaça.
A multidão que assistia do solo, incluindo as famílias da tripulação, vibrou enquanto a nave subia cada vez mais alto, mas o desastre já havia começado. Apenas um segundo após a decolagem, uma nuvem de fumaça cinza foi avistada perto da junção inferior do foguete auxiliar de combustível sólido direito. As câmeras registraram o momento. Foi sutil, breve e quase invisível para o olho destreinado. Mas aquela nuvem de fumaça não era uma fumaça comum. Era o primeiro sinal de que a vedação do anel de borracha havia falhado. Os anéis de borracha que vedavam os segmentos do foguete auxiliar eram projetados para se expandir com o calor e criar uma barreira hermética. Mas as temperaturas daquela manhã haviam caído abaixo de zero e os anéis estavam rígidos, rígidos demais para flexionarem com rapidez suficiente quando os foguetes auxiliares foram acionados. Aquela nuvem inicial de fumaça era gás quente escapando por uma pequena fresta na junção entre dois segmentos. Não deveria estar ali. O gás deveria estar selado lá dentro, mas não estava. Incrivelmente, por um breve período, o ônibus espacial continuou voando. Um pequeno pedaço de isolamento carbonizado ou detrito de material sólido se soltou do interior, se encaixou na fresta e bloqueou temporariamente o vazamento. Em termos de engenharia, isso é chamado de vedação temporária por detritos. Em termos humanos, foi pura sorte. Um foguete em chamas estava sendo mantido unido por um pedaço de lixo. O Challenger subiu aos céus, queimando combustível a uma taxa furiosa. Ele passou pela região de pressão aerodinâmica máxima, conhecida como Q máximo, cerca de 45 segundos após o lançamento. Este é o momento em que a combinação de velocidade e densidade do ar exerce a maior pressão física sobre o veículo. Mas, novamente, tudo parecia normal. Os dados de telemetria estavam sendo transmitidos. A tripulação estava calma. Do solo, tudo ainda parecia um lançamento perfeito. Aos 64 segundos, os detritos do selante falharam. O tampão temporário se rompeu sob pressão. Uma chama laranja brilhante surgiu perto da estrutura inferior que conectava o propulsor direito ao enorme tanque de combustível externo. Essa chama não era apenas visível, era mortal. Ela queimava lateralmente e apontava diretamente para o tanque de hidrogênio. Hidrogênio e oxigênio eram armazenados em dois enormes compartimentos cilíndricos dentro do tanque externo. Esses propelentes super resfriados eram mantidos sob alta pressão e deveriam ser direcionados para os três motores principais do ônibus espacial durante a ascensão, mas a chama do propulsor agora cortava a fina camada de alumínio do tanque externo como um maçarico. Em segundos, penetrou a estrutura. A pressão interna no tanque começou a se desestabilizar. Aos 72 segundos, a chama era claramente visível em várias transmissões de vídeo. Aos 73 segundos, tudo acabou. Não houve uma explosão cinematográfica dramática, nenhuma bola de fogo engolfando tudo em uma explosão repentina. O que realmente aconteceu foi a desintegração estrutural. O tanque de combustível externo se rompeu sob pressão. Seu hidrogênio e oxigênio líquidos se misturando violentamente e incendiando. O resultado foi uma liberação massiva e descontrolada de energia. A estrutura principal do ônibus espacial não resistiu à força do impacto. O orbitador se desintegrou no ar. Pedaços se separaram instantaneamente. O cone do nariz, a cabine da tripulação e a seção da cauda se desprenderam e caíram em trajetórias distintas. Os dois foguetes auxiliares de combustível sólido, que ainda queimavam combustível a plena potência, continuaram voando em trajetórias divergentes e erráticas. Eles não estavam mais presos a nada. Um deles chegou a dar uma cambalhota completa. Do solo, o que se viu pareceu uma única explosão, um clarão, uma enorme nuvem de fumaça e, em seguida, o caos. Na realidade, a desintegração ocorreu ao longo de vários segundos. E a bola de fogo não era o próprio ônibus espacial, mas sim o resultado do vazamento de propelentes que se inflamou na atmosfera. A cabine da tripulação, que ficava na parte frontal do orbitador, permaneceu praticamente intacta ao ser arremessada para fora da nuvem. Ela iniciou uma longa e aterrorizante queda, que durou cerca de 2 minutos e meio em direção ao Oceano Atlântico.
De volta à Terra, o silêncio reinou na sala de controle da missão. O comunicador da cápsula Capcom acabara de enviar uma mensagem à tripulação com a instrução de aumentar a potência. O comandante Dick Scobie respondeu calmamente: "Entendido, pode aumentar a potência." Essas foram as últimas palavras que alguém ouviu do Challenger. Segundos depois, todos os fluxos de dados cessaram. O sistema do ônibus espacial parou de transmitir. A compreensão se espalhou rapidamente dentro da NASA, mesmo antes que o público entendesse o que estava presenciando. A voz de um controlador de voo finalmente quebrou o silêncio. "Controle de voo, temos uma falha grave." Os foguetes auxiliares ainda estavam voando descontrolados, perigosos e totalmente ativos. Era preciso lidar com eles imediatamente. Os oficiais de segurança em solo acionaram seus sistemas de autodestruição, essencialmente explosivos, embutidos projetados para destruir foguetes desgovernados e evitar maiores danos ou vítimas civis. Os foguetes auxiliares foram explodidos intencionalmente a grande altitude, longe de áreas povoadas. Levaria semanas para os investigadores reconstruir exatamente o que havia dado errado, mas mesmo antes de terem todas as evidências, os engenheiros já sabiam o que havia falhado. Os anéis de vedação, o frio, o projeto da junta, os avisos. A mídia descreveu o evento como uma explosão, mas os engenheiros se indignaram com o termo. Não houve detonação no sentido tradicional. Não houve uma única ignição que destruiu o Challenger. O que aconteceu foi mecânico, químico e totalmente evitável. Uma vedação defeituosa causou um vazamento. Uma chama atingiu o tanque. E toda a estrutura desmoronou sob o peso de decisões ruins e falsa confiança. Eles podem ter vivenciado a triste verdade sobre a cabine da tripulação. Quando o Challenger se desintegrou 73 segundos após o lançamento, o veículo se fragmentou no céu, mas a cabine da tripulação não. Ao contrário do restante do ônibus espacial, que se fragmentou quase instantaneamente, o compartimento dianteiro da tripulação permaneceu praticamente intacto. Ele se separou como uma única estrutura, continuando seu movimento ascendente por mais alguns segundos antes de iniciar uma longa descida descontrolada de uma altitude de aproximadamente 20.000 metros. Dentro dessa cabine estavam 7 astronautas. Durante anos, o público presumiu que eles haviam morrido no momento em que o ônibus espacial se desintegrou. Essa crença não era totalmente precisa. Na verdade, alguns deles provavelmente ainda estavam vivos durante a descida. Como sabemos? Foi constatado que os equipamentos de respiração autônoma de emergência, conhecidos como PAPS, foram ativados manualmente. Esses equipamentos de respiração autônoma de emergência são pequenos sistemas portáteis que fornecem ar respirável por curtos períodos de tempo em caso de fumaça na cabine ou perda de ventilação. Eles não são pressurizados e não oferecem proteção completa no vácuo. Mas eles sugerem algo crucial. Alguém teve a perspicácia e o tempo para acioná-los, e esses não eram sistemas automatizados. Eles só podiam ser ligados manualmente. 3 dos 7 PAPs haviam sido claramente usados. Esse detalhe foi confirmado durante a investigação oficial da Comissão Rogers. Mais tarde, foi revelado que um dos membros da tripulação, o piloto Mike Smith, também fez contato com os controles da cabine. Os investigadores descobriram que vários interruptores na cabine haviam sido movidos de suas posições de lançamento padrão. Esses eram interruptores localizados em lugares que só podiam ser acessados manualmente. Eles não foram afetados pelo impacto da ruptura nem por qualquer sistema de automação a bordo. Em outras palavras, alguém, provavelmente Smith, estava tentando fazer alguma coisa durante a queda. O propósito exato desses movimentos dos interruptores ainda é debatido. Alguns especulam que foram reflexos. Outros acreditam que podem ter feito parte de uma tentativa de estabilizar ou preparar a cabine. De qualquer forma, eles nos dizem algo muito importante. Pelo menos um dos astronautas estava consciente após a desintegração do ônibus espacial. A descida durou pouco mais de 2 minutos. Foram 120 segundos sem motores, sem orientação e sem comunicação. A tripulação não tinha acesso a um sistema de paraquedas.
O ônibus espacial nunca foi projetado para ejeção de emergência ou separação da cabine nessas condições. Não havia fonte de energia, os sistemas de iluminação falharam. Não havia contato por rádio. A tripulação estava sozinha. A cabine descreveu um arco alto, subindo lentamente antes de começar a cair em direção ao oceano. Ela girou e se contorceu durante a queda livre, embora a estrutura interna tenha permanecido intacta. Durante esse tempo, a pressão dentro da cabine provavelmente caiu. Uma despressurização repentina nessa altitude causaria hipóxia, falta de oxigênio, o que pode ter feito com que os astronautas perdessem a consciência antes do impacto. Mas, como a estrutura da cabine não se desintegrou no ar, existe a possibilidade de que pelo menos algum nível de pressão tenha sido mantido, o suficiente para que alguns deles permanecessem conscientes durante a descida. A causa final da morte de todos os 7 tripulantes foi determinada como sendo o impacto com o oceano, e não a falha estrutural inicial. O compartimento da tripulação atingiu a água a mais de 320 km por hora. Não havia como sobreviver a tal força. A cabine se desintegrou com o impacto. O que os investigadores descobriram nos dias e semanas seguintes ao acidente foi profundamente perturbador, mas também mudou a forma como as futuras naves espaciais seriam projetadas. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante.